todos tranquilos. Eu vou iniciar aqui mais um vídeo. Dessa vez, um vídeo a respeito das minhas naves favoritas. Provavelmente é um dos últimos vídeos do canal, sobre Ver Conflict, até porque hoje é o dia que o jogo vai fechar. Então estou aproveitando os últimos momentos aqui para mostrar para vocês algumas das poucas naves aqui que realmente eu acho que fizeram muita, mas muita diferença mesmo em todo o percurso da minha vida e como na minha vida aqui com o jogo, que foram mais de 13 anos. E eu queria comentar, com vocês. Primeiramente, começando lá de trás, eu gostava muito da classe Cruzador como um todo. O Gênesis, o Cruzador Gênesis foi um dos principais, eu amava essa nave. Ela era tanque, ela era forte, você conseguia colocar muitos itens nela, ela era mais durável. Eu, em geral, gostava sempre de naves que eram duráveis. Inclusive, quando eu tive acesso ao Exodus, ele foi minha nave principal por muito tempo. E na época que recursos eram tão escassos que você tinha que planejar qual nave você usava e qual inimigo você atacava, porque talvez você não tivesse nem recurso para reparar as naves que foram quebradas no ataque. Então era muito mais difícil. Eu não tinha acesso ainda ao Revelation na época, mas ele era o máximo. O que eu queria era uma das naves principais que eu mais queria. Era ter o Exodus, o Revelation. E na época não existia, pelo menos não acessivelmente, a Federação Vega, as naves da Federação Vegas, então o Apócrifa era só como inimigo mesmo. Eu gostava também muito da estética dos couraçados aqui, Venom e Fury, mas acabava que eu não usava muito eles. Hoje em dia eu vejo que eles são mais fortes. Fazer ataques com couraçados é melhor, para níveis baixos. E atualmente com o comandante, Cobus, que dá 12 mil de vida grátis assim, para todas as naves, para cada uma das naves, fica mais forte ainda, ter um DPS mais alto e não uma nave focada em vida, já que a vida acaba sendo muito melhor pelo comandante. Mas eu vou até mostrar para vocês os 3 cruzadores. Na época eu não tinha MK, na verdade essa parte de MK surgiu bem depois no jogo. Não existia isso de MK no começo do jogo. Então isso só surgiu depois, era tudo cinza, as naves eram bem cinzas. Se bem que assim, do lado de fora, assim, no combate não deu tanta diferença. Mas olha elas que bonitas. Naves tanques com arco de disparo relativamente grande, mais ou menos 270 graus. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Mas o primeiro, tire de nave, segundo e terceiro. Mas são naves muito bonitas. E eu gosto muito da estética delas, muito mesmo. Tá bom? O joguinho já acabou o combate. Eu vou dar a famosa giradinha aqui pra vocês, que eu quero mostrar pra vocês a estética, que eu acho muito legal. Aqui, aqui o mais próximo possível. Aqui, olha só que bonitas. Elas são imponentes, sabe? Elas são encorpadas, essas naves, Entregam muito o que significa um cruzador mesmo, uma nave que é para ser linha de frente. Mas Bom, mostrei pra vocês. Isso daqui é de um patamar bem baixo.
Mas são naves que eu gosto muito, muito mesmo. Simples, mas eficazes naquilo que elas se propõem. Eu não gostava muito de destroyers, achava eles muito fracos. Naves focadas para longa distância, ok, mas eu gostava muito mais da força bruta mesmo. Eu gostava muito de usar alguns... Esse daqui, ó, Fragata Nighthawk. Eu gostava bastante de deixar ele com strafe bem forte, bem rápido, e ficar fugindo de costa. Enquanto eu miro no inimigo, eu fico fugindo mais rápido que eles e dando muito dano. Era muito comum isso. Bom, eu fiquei um tempo sem jogar na época, e quando eu entrei de volta já foi muito fácil, né, pular tudo isso e ir direto pro Apócrifa e tudo mais, porque já tinha já próximas facções e tudo mais lançadas. Então eu lembro que o Apócrifa também foi muito legal de eu ter. Só que na época, na verdade na época eu não tinha o Apócrifa, eu tinha a versão dele Rapture, né, que nem MK tem. Eu vou mostrar pra vocês aqui, né, Rapture. Desculpa se tiver algum barulho de fundo aí. Não estou no momento propício, mas não é como se eu tivesse muito tempo para ficar... para esperar, né? O jogo não tem muito mais tempo, vai encerrar hoje. Então não vou ter outro dia para mostrar isso. Mas aqui, ó, uma nave bem bonita. O Apócrifo é muito parecida, só que ao invés de detalhes em azul, são detalhes mais rocheados, tudo. É uma nave um pouco mais escura, mas igualmente linda. Eu lembro que o Rapture, quando eu construía o meu primeiro Rapture, nossa, foi uma revolução de força. Mas sempre foi um problema os recursos, né? Era muito caro consertar uma nave dessa. Às vezes ela demorava 4 horas para ser consertada. Então, era chatinho. Se ela quebrasse. Então eu tinha até medo de usar ela às vezes, mas quando eu precisava usar a força total, ela era meu refúgio. Bom, daqui não tiveram muitas naves que me chamaram a atenção, porque essa parte aqui toda, de novo eu parei de jogar. Então quando eu voltei, eu já voltei já com a Xeno e a Axis aqui já existindo. Entretanto, de todas elas, eu queria destacar o Couraçado Legion, porque é muito legal você pegar uma frota inteira desses couraçados, já que eles invocam esquadrões, e isso era algo muito único na época, só transportadores tinham esquadrões. Mas quando lançou essa nave aqui, não era só os transportadores, ele foi uma exceção. Então foi muito interessante, ó. São naves extremamente lentas, extremamente situacionais, mas eu gosto delas. Elas não são mais fortes do que o Couraçado Hellfire, que é a variante dele com mais armas, só que sem esquadrões. Só que olha só isso. É até bonito de ver os enxames de esquadrões que elas criam. Então eu tenho um apreço especial por elas. Porque eu achava esse design de naves muito interessante. O design de naves que não são transportadores, mas também invocam enxames de esquadrões. Muito, muito legal, muito legal. Eu lembro que, como eu gostava muito de cruzadores como um todo, o Punisher também foi uma nave muito legal. O design também do Annihilator também foi muito bom. Só que eu lembro que era tão difícil de conseguir essas naves e eu tinha tanta preguiça de farmar recursos e tudo mais que eu não corri muito atrás disso. Entretanto, num certo evento eu ganhei o cruzador Berserker e apesar de eles usar o elemento vácuo e a maioria dos inimigos, né,
os inimigos padrão do jogo, sabe? Os NPCs serem tudo, ó, resiste a vácuo. Eles são tipo 99% resistência a vácuo. Ele não servia para dar dano, mas eu entupia ele de escudo e blindagem e tudo mais, as melhores que eu tinha, para ele ser tanque. Então eu também tenho um apreço especial por ele. Por causa disso. Deixa eu pegar o Punisher também, para ajudar. Aproveito e já mostro 2 em 1 aqui. E essa nova onda de naves tinha sido muito, muito, muito legal. Gostava muito delas. Ó, esse cruzador aqui, o Berserker, ele é a versão vácuo do cruzador Guardião, que é um patamar acima, basicamente, do Punisher. Mas ainda assim, são naves muito bonitas, muito queridas por mim. Mas é isso. Ó, lindas. Lindas. A partir de agora vão ser mais espaçados as naves favoritas, porque quando eu tinha uma favorita, ela era minha favorita por muito tempo, então eu basicamente só usava elas. Vou mostrar pra vocês. Bom, já vou entrar aqui. Bom, pulando tudo isso, ó, pulando tudo isso aqui, ó, tudo. Isso daqui, ó, eu até gostava desse cruzador pelo mesmo motivo, né, que ele era um tanque, só que de nível maior. Eu queria, na época, a transportadora. Eu queria na época a transportadora monólito. Entretanto, eu não tinha como conseguir ela. Foi mais recente essa obtenção. Então eu não vou colocar ela aqui, mas eu gosto muito dela mesmo. Já fiz vídeo dela contra a gárgula, que ela sim foi muito útil pra mim. Ó, Dreadnought Imperador, gostava muito dele, muito mesmo. Reaper antigo, também sempre gostei muito, fiz vários vídeos já dele, por isso que esses dois aqui eu não vou mostrar agora no vídeo, mas sempre gostei muito dessas duas naves aqui. Também gostava da ideia do Orador, mas na época eu não tinha conseguido farmar ele. Amarok. Por uma época, o Amarok era a minha estrela. Eu amava o Amarok, coloquei essas skins cromadas que eu achava lindo. Parecia, sei lá, uma nave feita de gelo e só que com a temática vulcânica mesmo, ao mesmo tempo com essa skin. Muito bonita mesmo. Que mais? E eu também gostava muito dos monitores. Os monitores, eu vou colocar já todos aqui, ó. Os monitores foram a minha estrela por muitíssimo tempo. Eu gostava muito dos monitores. E eu até coloquei essa skin aqui também, cromada, que eu amava ela. O próximo eu já vou mostrar aqui pra vocês. Mas, nossa, eu lembro que eu amava essas naves. Amava mesmo. Era o ápice, sabe, pra mim. Amarok e monitor. Ó, skin, né, padrão, né? Nave padrão. Skin cromada. Eu dei uma invertida aqui, ó. Nave padrão, nave cromada. E o Reaper antigo ali. Ó, já voltaram muito rápidas. Eu amava essa estética da tela faseada, essa ideia da tela faseada. Muito bom mesmo. Não. O Amarok, ele parece que, sei lá, uma caveira, de algum bicho, alguma coisa, ó. É muito legal, muito bonito. É muito interessante de se ver. Bom, mas estão aí mostradas. Vocês vão ver.
próxima agora, que é, pra mim, uma das melhores de todas também. Lhes apresento a chave. Essa daqui é só uma das melhores de todas. A chave é maravilhosa. Eu gostava tanto dela que eu passei a usar só ela. Eu gosto muito do cáustico também, eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto muito do Arc também. Só que assim, a chave, ela é o ápice pra mim. Na hora que ela lançou, olha só esse conjunto de habilidades aqui. Aumenta dano. E a distância também da arma também é reduzida para 0, a distância mínima. Então até as armas à distância que ficava um arquinho de disparo bem curto lá na frente, ficava completo. Até o limite do máximo de alcance. Tinha hack de faseamento, dava reforço de DPS. Primeiro deslocamento ativo, ela ganhava controle de drones e tudo mais. Cara, é muito completinho, muitos bônus aqui. Resistência até não aguenta mais, ó. Entupia de coisa nela aqui. O torpedo bala, que é essa arma que eu uso nela aqui, que perseguia os inimigos e ainda dava subprojétil. Cara, simplesmente insano. A hora que ela lançou, ela era muito forte e nada de atraso de carga de escudo. Então ela toma dano. E o escudo não desce, cara, porque desce e já recupera, sabe? O Arc também, ele era muito poderoso de dano. O Cáustico, ele era visualmente bonito de ver o ataque, além de invocar esquadrão e tudo mais. Inclusive, nossa, esse combo aqui é muito forte. Tanto de dano em área, quanto dano à distância, quanto distração do inimigo por causa das naves reproduzidas aqui, ó. Então, assim, essa daqui é forte. Eu faço questão de jogar ela contra algo mais forte aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar uma outra que esse daqui é Hive. Hive não é legal. Vou tacar aqui, ó, Impostor. Então, assim, eu amava, eu fiz uma frota inteira. E a hora que eu consegui a skin venenosa, que é aquela vermelha com preto, ele fica parecendo, sei lá, me lembrava o Drácula, algum vampiro, alguma coisa, só que mecânico, né? Eletrônico, sei lá. Eu achava muito bonito de ver. Ó, o Arc ali, skin forja, também o cáustico skin forja. A minha chave, essa em específico, ela tá com a skin Midas. O cáustico também é muito bonito ele atacando. Então, assim, é incrível. Essa frota aqui em específico, ela é muito boa. Deixa eu ver se tem algum inimigo pra atacar aqui. Não tem, pelo visto. Mas assim, essa frota em específico aqui também é muito forte. Mas assim, eu gostava muito de usar só um monte de chave. E o jogo só me deu 2 chaves Elite, né, com campanha. O resto foi tudo farm insano. Então, tudo farm. E nossa, eu gosto muito dessas naves, muito. Elas são lindas. Ó, tavam 6 vermelhos com preto aqui, ó. Não parece uma espécie de jaqueta? Uma jaqueta vermelha? Ó, reequipar. Uma espécie de jaqueta vermelha, não sei. Um sobretudo vermelho e preto. Sei lá. Acho muito bonito. O Surriada também, ele ganhou um carinho por mim depois. Mas ele não chegou a ser exatamente uma nave favorita. O Arc, o Architect no caso, eu também achava o design dele muito bonito, parecia um Transformer, alguma coisa assim. Mas eu também nunca consegui usar muito ele. Eu consegui ele Elite nessa semana. Então, assim, eu não cheguei a usar muito ele. Essas naves, em geral, de segundo patamar, tudo tem atraso de carga, né, de escudo, 5 segundos. Então, eu não usava muito elas. Eu usava as que não tem atraso nenhum. Aqui, ó. 0 de atraso, né? Nenhum.
Então, é isso. Agora, Dreadnought Tódulo. Esse daqui foi a minha nave favorita por anos. Eu amava esse Dreadnought. Esse Dreadnought era simplesmente impecável, era maravilhoso. Ele era forte, ele era estúpido de poderoso. Ele era versátil, ele era rápido. É maravilhoso. É maravilhoso. E a hora que eu consegui skin Midas dele, nossa, acabou. Eu não precisava de mais nenhuma nave, eu só usava ele. Eu investi muito do meu tempo. Ele foi meu primeiro Dreadnought Elite que eu tive. Ó que lindo. Ele é lindo, ele, sei lá, ele parece um robô ao mesmo tempo que a nave. Ele é muito bom, ele é muito forte. E mesmo depois que lançou o Executor, que é simplesmente uma melhoria bruta dele, né, o Executor é exatamente as mesmas coisas, o mesmo layout, as mesmas habilidades, ele só tem uma habilidade a menos, só que as outras também para compensar são bem mais poderosas, né, em número. Mas ainda assim eu amava o Tódulo com todas as minhas forças. Aqui eu não tinha nenhuma nave favorita. Eu lembro quando lançou o Herdeiro, eu achava ele muito feio na skin padrão. Aí a skin de Halloween eu achei linda, mas não chegou a ser uma nave favorita. Aqui eu gostava muito do Magistrado, né? À toa que eu tenho uma coleção de Magistrado MK5 e ainda mais os Elites aqui que eu ganhei na campanha. Mas assim, eu gostava muito do Magistrado, muito mesmo. Então ele sim foi uma das minhas naves favoritas de usar. E só que aqui, pulando tudo isso, o Emissário também gostava dele, o Árbitro gostava também um pouquinho, né, bastante. As transportadoras, a de Junkatari e Bigorna, pelo mesmo motivo, brutalidade de DPS, eu amava simplesmente colocar ela ali e ficar destruindo os inimigos à distância enquanto eu fugia deles. Usava essa estratégia como se ela fosse um Dreadnought. Amava fazer isso, então as duas também estão como naves favoritas. Agora, o Juiz, ele tem arco de disparo gigantesco, ele tem um monte de habilidade top, ele tem, tem como você fazer umas combinações muito criativas nele, a liberdade dele, e olha só esse design, é lindo, é impressionante, é maravilhoso. E a própria descrição dele, né, da nave, diz que ele era para ser uma base flutuante, uma base móvel. Então assim, o cara não é simplesmente uma nave, ele é literalmente um juiz julgando tudo ao redor e, sabe, dando o veredito final, que é destruição em massa. Olha o arco de disparo dele. É muito forte. E quando a operação integrada, eu esqueci o nome dele, sistema reflexivo integrado ativa ali, né, a barra dourada ali, ele aumenta ainda mais o alcance e tudo, então assim, é muito forte, ele é impressionante, ele é muito poderoso em força bruta, é muito mesmo, e ele é estratégico ao mesmo tempo, por causa do alcance, da combinação que você consegue fazer, é o único Dreadnought até então, né, que tinha drone e esquadrão ao mesmo tempo. E na verdade é o único do jogo, né? Não me recordo agora, mas se eu não me engano é o único que tem drone e esquadrão ao mesmo tempo. Então assim, simplesmente impecável mesmo. A partir daqui, não gostava muito de nada da Aliança Vega. O Dreadnought Colosso, mais recentemente eu passei a admirar bastante ele, achar ele bem legal. A Carga Nada Suspeita, a nave de Carga Nada Suspeita, eu acho muito engraçado o nome dela, porque é quase uma ironia, né? Uma nave que é um trambolho gigantesco, lento, robusto, carregando quase 1 bilhão e 400 milhões de recursos. E o nome dela ser nave de carga nada suspeita. Uma mega de um armazém móvel não ser nada suspeito. É um nome muito engraçado. Então, por causa do nome e ser engraçado, eu gosto dela. E ela também foi muito útil como teleporte, porque esse teleportador dela aqui é o melhor do jogo. Mas só ela pode usar também, ó.
Só a Aliança Vega nível 13. Só que o único nave da Aliança Vega nível 13 que tem espaço para teleporte é ela. Então só ela pode usar isso daí. É restrito para ela mesma. Que mais? O Grifo, eu acho o design dele muito legal também. Muito bonito, mas eu gostava dele mais pela força bruta e porque ele era a única nave que realmente compensava da coalizão Anoitecer. Mas eu gosto bastante do Grifo. Ele realmente é uma nave boa. Ele tem bons status, só falta resistência nele, sabe? Aqui embaixo na barrinha, a barra de resistência dele são relativamente baixas do que a gente espera. Mas são muito boas. Ele é a única nave do jogo que a gente pode ter que usa algum ataque quântico, do elemento quântico. Então ele tem um espacinho ali no meu coração. Ah, consegui a skin do Dreadnought Malignant. Essa skin aqui é linda, linda mesmo. Mas ele é bem longe, bem de longe, dá pra ver que ele é uma decepção pra mim. E a partir de agora, as únicas naves que realmente são favoritas pra mim são mais Dreadnoughts. E eu não posso deixar de comentar eu acho os três Dreadnoughts daqui, o Frontier Flagship, o Pandemic Flagship e o Arboretum Flagship, eu acho os três com mecânicas tão únicas, tão especiais. O combo que dá pra fazer de habilidades deles, eu acho tão impressionante que eu classifico os três como igualmente impressionantes. Eles são muito bons. Com a build certa, fazendo o ataque certo, do jeito certo, qualquer um deles pode ser a nave mais forte do jogo. Então, eu acho muito bom mesmo. Os três, eu acho os três lindos. A skin, seja a skin de Natal, seja sem skin, seja sem nada. Eu acho, fica bem bonitão aqui. Eu acho que todos têm um design também maravilhoso, lindo, lindo mesmo. Nossa, lindo demais, impecável. Então assim, eu não consigo classificar qualquer um deles como o meu favorito. Eu diria que os três ocupam o espaço de meu favorito atualmente do jogo. Então, empate triplo, desculpa, tive que roubar essa. Mas todas essas naves que eu falei pra vocês têm um espaço no meu coração. E eu fui um pouquinho hipócrita porque eu acabei de lembrar que eu esqueci de falar dessa nave. A transportadora Gárgula. Eu pulei ela sem querer. Eu acho o design dela tão lindo, a ideia dela maravilhosa, e eu gosto de usar arma nela. Arma pra transportadora, não esquadrão. Não gosto de usar esquadrão nela. A arma é muito mais forte e mais precisa, porque os esquadrões são facilmente destruíveis. Mas bom, falei demais, falei muito, mas no final das contas, essas são as minhas naves favoritas. Todas elas têm um espaço muito especial no meu coração. Todas elas têm algum nível de preferido, mas eu deixei bem claro que Dreadnoughts, como um todo, o Juiz, o Toro, Dreadnought é minha classe favorita. Transportador ali também tá logo atrás. E Cruzadores, né, ou Titãs também estão logo atrás ali. Nossa, a nave é muito bonita, ela parece ao mesmo tempo orgânica e vulcânica e tecnológica ao mesmo tempo. Mas enfim, simplesmente maravilhosa. Bom, acho que eu já disse pra vocês todas as minhas naves favoritas. Não tem muito mais o que comentar. Agradeço a todos por terem assistido os vídeos aqui do canal, as poucas pessoas que assistiram. E vou deixar isso aqui como um registro pessoal das minhas naves favoritas. Até uma próxima.